Olá, bom dia, paz a todos. Hoje, dia 18 de junho, quarta-feira, estamos dando continuidade ao nosso devocional. Que Deus abençoe, que bom, ter você comigo aqui nesse devocional, onde estamos todas as manhãs realizando esse estudo, esse devocional, esse momento em particular com Deus, que nós tiramos para meditar na palavra, porque cremos que a palavra de Deus é o alicerce. A palavra de Deus é a nossa bússola, que nos orienta nesta caminhada, que nos ensina como andar neste mundo. E nós estamos nesse estudo que fala sobre o poder de Deus na missão da igreja. Hoje nós vamos meditar sobre o derramamento do Espírito, também chamado como Pentecostes. A leitura do texto está no livro de Atos, Atos capítulo 2, onde tudo deu início, onde começou a igreja. Atos 2, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 4, nós vamos ler ali o início da história, o início da igreja. Vamos à leitura? E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui nós lemos, então, a narração do derramamento do Espírito, o início da Igreja de Cristo. O Espírito Santo, ele vem para, primeiramente, encher aqueles homens que precisavam desse poder, que precisavam ser preenchidos, porque havia um vazio dentro deles, havia uma tristeza dentro deles, havia uma desesperança dentro deles, com medo por causa dos acontecimentos, a morte do seu líder, Jesus Cristo. Eles tinham medo e receio do que iria acontecer com ele nos dias que estariam por vir. Então havia um vazio dentro deles, havia um medo, uma incerteza, havia dúvida. E nesse ambiente vazio desce o Espírito Santo para primeiro encher o coração daqueles homens, preencher esse vazio que havia dentro deles. Dentro de você, quem sabe possa haver ainda esse vazio, esse medo, a angústia, quem sabe a preocupação com o amanhã, o que há de ser, o que há de vir, como se dará. Então, você precisa buscar esse preenchimento, você precisa buscar o Espírito Santo, porque primeiramente ele veio para encher o coração dos apóstolos, ele veio para trazer essa esperança para os apóstolos. Depois de encher, ele veio habitar. Sim, ele veio habitar. Diferente do que acontecia no Antigo Testamento, que o Espírito Santo ele apenas vinha para um propósito, cumprido o propósito, ele voltava para o céu. Agora, em Pentecostes, ele vem primeiramente para encher os discípulos e depois ele vem para habitar. Ou seja, ele veio e não voltou mais. Ele ficou entre nós, ele está entre nós. Dá início a um novo tempo, dá-se início a uma nova era, a era onde o Espírito Santo agora habita entre nós, ou melhor, habita dentro de nós. Esse evento ele foi profetizado no Antigo Testamento e ele foi concretizado no Novo Testamento. Nós vamos meditar agora aqui na promessa feita lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade e as minhas bênçãos sobre os teus descendentes. Lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, então, é feita a promessa de que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre todo sedento. Agora, a concretização se dá em Atos capítulo 2, do versículo 2 ao 4, que nós já lemos, onde fala que eles reunidos recebem o Espírito Santo, há um derramamento onde ele vem preencher e habitar. Esse evento também, além de marcar o início da igreja,
ele marcou também o início da capacitação dos discípulos para a missão da proclamação do Evangelho no mundo. Por isso que o título dessa última lição da nossa apostila é O Poder de Deus na Missão da Igreja. O poder de Deus é o Espírito Santo, ele quem capacita. No dia de Pentecostes, ele capacitou os discípulos para proclamarem o Evangelho. E hoje não é diferente. O Espírito Santo continua capacitando pessoas para fazerem o ID e proclamar o Evangelho de Jesus nos nossos dias. Há um texto no livro de Atos que nós vamos ler que nos mostra realmente o poder de Deus na capacitação do Evangelho. O que eu quero ler com você agora está no livro de Atos, capítulo 4, verso 29 ao verso 31, que vai dizer: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pedro aqui sendo confrontado, impedido de pregar a palavra de Deus pelos religiosos da época. Pedro, que um pouco antes foi açoitado, foi preso, agora ele declara essa palavra, ele ora ao Senhor dizendo: Pai, olha a dificuldade que estamos enfrentando. E ele diz em sua oração: Senhor, nos dá poder para pregarmos com ousadia a tua palavra. Pedro sabia que o poder para pregar o Evangelho vinha do Senhor. E diz a palavra que ele, terminando de orar, veio sobre ele o Espírito Santo, veio sobre ele uma unção de poder, e eles começaram a pregar com ousadia o Evangelho. Aqui está claro que o poder de Deus é o Espírito Santo para a proclamação do Evangelho. Que você e eu possamos buscar em Deus este poder. Claro, devemos estudar, devemos nos preparar, devemos sim, ter esse conhecimento aqui na Terra, mas nenhum conhecimento, nenhum estudo vai se colocar no lugar do poder de Deus para a pregação do Evangelho. O poder de Deus é imprescindível para quem deseja, sim, ser instrumento de Deus nesses dias. Cheios do Espírito Santo, os apóstolos disseram: porque não podemos deixar de falar de tudo que temos visto e ouvido. Ou seja, a capacitação do Espírito Santo traz um senso de responsabilidade, que devemos pregar o Evangelho. Queridos, não é favor que fazemos ao Pai, mas é dever nosso pregar o Evangelho. É meu dever, é seu dever ser um anunciador do Evangelho, um proclamador do Evangelho. O Espírito Santo em nós, ele gera em nós esta responsabilidade, esse senso que nós devemos não nos omitir, devemos sim anunciar o Evangelho nos nossos dias com amor, com responsabilidade, sempre levando a palavra da salvação a todos aqueles que estão ao nosso redor. O Pentecostes era uma festa realizada já desde o Antigo Testamento, que era uma festa que celebrava em gratidão um tempo de colheita, o tempo da provisão, mas agora, aqui no Novo Testamento, não é apenas uma celebração de gratidão pela colheita que se havia feito, mas é a celebração do início de uma grande colheita, agora não mais agrícola, mas agora uma colheita espiritual. Pentecostes, ele dá início a esse tempo de colheita espiritual. Nós precisamos, queridos, celebrar esse tempo de colheita, mostrando ao Senhor os nossos frutos, que você possa ter frutos para apresentar a Deus, frutos que são almas, vidas, que nós levamos o Evangelho até elas, e o poder do Evangelho, transformando essas pessoas, elas acabam se tornando frutos da nossa missão para Deus. O derramamento do Espírito Santo não foi algo só para aquele dia, para aquele momento. O derramamento do Espírito Santo, ainda hoje, ele permanece ativo, sendo derramado, capacitando todos aqueles que o recebem, consolando e renovando todos aqueles que buscam esse avivamento. Que nós possamos fazer, como diz lá em Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda,
mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, que você e eu possamos, nos nossos dias, hoje, buscarmos o Espírito Santo, termos esta sede pelo Espírito Santo, porque é Ele quem capacita nós para o Evangelho, nos capacita para fazermos a grande comissão, levar as boas novas a este mundo. Hoje, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela renova o seu compromisso com o reino de Deus. Também, cheia do Espírito Santo, ela aprende a viver sob a direção desse Espírito e começa a proclamar o Evangelho do Reino com ousadia e com amor. É o que nós queremos ver nos nossos dias, é esse envolvimento da igreja com a missão da igreja. Não sermos apenas clientes que vamos ali para receber algo, buscar algo, mas que venhamos ser provedores de almas para o reino de Deus. Deus te chamou, Deus te capacitou para você ser um provedor de almas no reino de Deus. Vamos orar? Pai amado, Deus poderoso, nesta manhã, Senhor, de quarta-feira, nós entendemos que o Espírito Santo, ele é indispensável para o crescimento da igreja, para o andamento da igreja, para que o propósito da igreja seja cumprido em nossos dias. Por isso, Senhor, visita-nos com Teu Espírito, nos preenche, Pai, habita, Senhor, cada vez mais forte no coração desse irmão que está fazendo esse devocional, que o Espírito Santo venha arder dentro de nós como uma chama, Senhor, que nos leve a nos mover, que nos leve em direção ao propósito, em direção, meu Deus, à evangelização, em direção, meu Deus, a proclamar o Teu Evangelho neste mundo. Que o poder do Espírito Santo, que não mudou, ele venha, Senhor, tocar em cada coração. Que possamos ser uma igreja comprometida com a grande missão que nos foi dada. Hoje, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que acompanha esse devocional, que faz esta oração juntamente comigo, para que eles possam, Pai, ter sede, não de coisas do mundo, mas como diz lá em Efésios 5,18, ter sede do Espírito Santo e se encher do Espírito Santo. Somos a igreja, somos a responsável pela proclamação do Evangelho nesses últimos dias. Que possamos, ó Deus, fazer esta obra com excelência para que o Teu nome seja glorificado cada dia mais. Que possamos, ó Deus, fazer com que o Teu nome seja glorificado cada dia mais em nossos dias. Assim nós oramos nesta manhã pedindo, visita-nos, capacita-nos, enche-nos com o Teu poder. Amém e graças a Deus. Amém? Então que você venha buscar o Espírito Santo, que você venha entender que nós fomos chamados para servir e não somente para sermos servidos. Nós fomos chamados, queridos, para sermos provedores de almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé e assim nós terminamos agora o devocional desta lição de número 12 da nossa primeira apostila. Lembrando que dia 2 de julho nós vamos dar início à segunda apostila, onde estaremos falando sobre dons ministeriais e espirituais. Que Deus te abençoe, que se você tem desejo de participar desta nova apostila, que você já deixe aí um recado, você quem sabe que não mora aqui próximo à nossa igreja, mas gostaria de participar desse estudo, manda ali uma mensagem dizendo: pastor, eu quero participar, e eu estarei enviando um link para você baixar a apostila e acompanhar esse estudo aí da sua casa. Você que não pode estar conosco ali presencialmente, mas gostaria de aprender mais, então mande aí uma mensagem: diz, pastor, eu quero, e eu estarei disponibilizando o link para você baixar a apostila, que se chama Dons Ministeriais e Espirituais. Assim, nós finalizamos agora esta apostila, mas continuaremos com o nosso devocional para que você venha cada vez mais crescer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma ótima quarta-feira e até o próximo devocional. Deus abençoe.